Olá, resineira iniciante, eu sou a Nath, você está no canal Conselhos de Resineira, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou tirar uma dúvida aqui que é bem recorrente, que é sobre o tempo de secagem da resina epóxi. Aprendendo aí a fazer chaveiros, caneta, marca-páginas, pecinhas pequenas de artesanato. E tá com essa dúvida, né, do tempo de secagem dela, quando que eu posso fazer a próxima camada de resina, se for necessário, eu vou estar respondendo você aqui nesse vídeo. Então já deixa uma curtida aqui para me ajudar, é muito importante. E se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que eu tenho um curso de resina, tá? Então se você quiser um conteúdo estruturado, desde tudo sobre resina epóxi, até a fabricação das peças e aprender algumas técnicas, eu tenho um curso, eu vou deixar um link aqui na descrição, corre lá e confere. Acho que essa é uma das principais dúvidas de quem está começando. Quanto tempo demora para secar? Quanto tempo eu tenho que aguardar para fazer a próxima camada? Pois bem, tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre as especificações da resina e falo tudo sobre resina. Então, se você não assistiu, o interessante é que você assista para você entender o funcionamento da resina. Como que funciona o processo de secagem, de cura dela, o que faz ela secar, o que faz ela endurecer. Então, é interessante você aprender sobre o material que você está utilizando, que já vai responder aí maior parte das dúvidas de quem está iniciando, é conhecendo a resina epóxi. Por que eu falo isso? Porque a resina epóxi não depende apenas da mistura de dois componentes, né, resina mais endurecedor, para ter um tempo X para secagem da peça, tá? Ou várias outras coisas podem interferir nesse processo de secagem da peça. Por exemplo, temperatura influencia no tempo de secagem da peça, volume de resina também interfere, o tipo de resina que você está utilizando. Então, existem resinas que secam mais rápido, outras que secam, né, mais lentamente. E até mesmo coisas que você coloca dentro da resina pode interferir no processo de secagem e cura dela. O primeiro que eu citei, que é a temperatura. Se você estudar sobre a resina, você vai entender que a resina ela aquece para fazer o processo de cura dela. Então, a mistura do componente A com o componente B, a reação química dos dois gera calor, gera aquecimento, fazendo com que a resina seque, certo? Então, consequentemente, se você estiver resinando em dias mais frios, esse processo vai ser atrapalhado, vai ser interrompido, porque a resina vai querer aquecer, porém está muito frio e ela não vai ter esse aquecimento, então vai demorar o processo de secagem ou até mesmo ela não vai secar. Então, toda a resina vem escrito lá no rótulo um tempo médio de secagem das peças, uma estimativa dentro de uma temperatura ambiente. Por exemplo, a resina que eu utilizo fala que se eu estiver resinando em dias onde a temperatura ambiente está a 25 graus Celsius, o tempo de secagem da minha peça vai ser entre 9 até 12 horas. Então, nesse período, a 25 graus, a minha peça vai secar entre 9 a 12 horas. Se eu mantendo uma temperatura de 25 graus, eu vou ter essa estimativa aí de 9 até 12 horas para que a minha peça seque, né? Então, se você estiver resinando em dias mais frios, esse tempo vai aumentar. Então, às vezes ela pode ficar aí 15 horas, 20 horas, 24 horas ou até mais, né? E se tiver muito quente, tiver muito calor, ela vai secar mais rápido. Então, talvez uma peça que antes secava a 25 graus aí em 9 horas, se tiver aí acima de 30 graus, ela vai secar em 4 horas, 5 horas. Então, não tem como falar para você um tempo X para secagem da resina. Vai depender da temperatura que você está resinando. Porém, eu estou falando de uma resina de baixa viscosidade e baixa espessura. Ela é indicada para pecinhas pequenas, pecinhas finas, né, artesanatos. Esse tipo de resina, eu vou ter esse comportamento. Se você adquirir uma outra resina, uma resina de alta espessura, de alta viscosidade, o tempo de secagem dela pode ser menor, então vai depender de cada resina. Por isso que é interessante, quando você comprar a sua resina, você lê o rótulo. Se não tiver especificado ali no rótulo, você entrar em contato com a marca e tirar a sua dúvida. Sempre tira a dúvida, que é melhor. Outro fator que pode interferir nesse tempo é a quantidade de resina. Então, se você colocou uma grande quantidade de resina num molde pequeno, onde o volume da resina vai ficar muito alto, vai ser tanta resina concentrada ali, tanta reação química, que ela pode endurecer praticamente instantaneamente. Então, uma proporção grande de resina vai gerar mais aquecimento e essa resina vai ficar dura mais rápido. Por isso que é interessante você sempre olhar no rótulo da resina qual que é a camada permitida de resina que você pode fazer. É 1 centímetro?
0,5 milímetro, você tem que respeitar isso. Porque se você extrapolar a quantidade de resina, pode ser que não dá tempo nem de você trabalhar com ela. Você vai colocá-la ali no molde e ela vai ter tanta resina ali concentrada, vai aquecer tanto, que às vezes, antes de você remover as bolhas, ela já tá ficando gelatinosa e você já não vai conseguir fazer mais nada, tá? Então é muito importante a gente sempre respeitar tudo que tá escrito no rótulo da resina pra gente conseguir trabalhar com segurança. Então, o volume de resina também vai interferir no tempo de secagem da peça. Então, eu já falei sobre a temperatura ambiente, já falei sobre o volume de resina e já falei também sobre o tipo de resina. Cada resina tem um comportamento, cada resina tem uma especificação e um tempo de secagem estimado, certo? Muita gente fala assim, ai, mas a minha resina tá lá há 24 horas e ela ainda tá maleável. E a temperatura tá alta, tá a mais de 25 graus, o que tá acontecendo? Nesse caso, pode ser que você colocou algo dentro da sua resina que não bateu com ela, né? Ou foi em excesso, ou continha água. Então, por exemplo, se você coloca muito pigmento, é tanto pigmento ali que não vai... Os componentes não vão se misturar, não vai ter a reação que era para ter entre a resina e o endurecedor. Então, ela vai ficar flexível. Às vezes, você esperando aí 48 horas ou mais, ela até fica dura, mas tem casos que não fica. Você vai perceber que ela vai ficar maleável ali e você perdeu a sua peça, infelizmente não tem o que fazer. Então, cuide muito sempre o que você vai colocar dentro da sua resina. Não coloque pigmento em excesso, não coloque nada que contenha água. Se você for utilizar flor, frutos, sempre desidratar, deixar sempre bem livre de água antes de você colocar dentro da sua resina, para não atrapalhar o processo de secagem e cura dela, certo? Lembrando que secagem e cura são coisas diferentes, tá? A resina seca não é resina curada. A cura da resina, ela demora muito mais. Então, se a sua peça finalizou a secagem dela ali, você já conseguiu pegar ela e ela já está firme, sem ficar suas digitais, né? Ficou aí 12, 15 horas secando, isso não significa que ela está curada. O processo de cura dela, que é quando ela para de agir totalmente, ela vai ficar em média de 3 até 4 dias para completar o processo de cura total dela, onde ela para de agir e ela está 100% curada, finalizada, certo? E aí, respondendo para quem está com dúvidas sobre o momento que eu posso fazer a próxima camada de resina, então eu estou fazendo uma peça lá que eu preciso fazer 2 ou 3 camadas. Quando que eu posso fazer a próxima camada? Eu sei que quando a gente tá começando a gente tem esse medo, eu tinha, tá? Mas você pode colocar a próxima camada assim que a primeira camada já estiver mais resfriada. Tá, então, já estiver mais refrigerada. É isso que fala, gente? Resfriada, refrigerada. Não esteja mais aquecida, tá? Então, não precisa estar 100% seca ou já palpável para você fazer a próxima camada. Ela pode estar pastosa, sendo que ela não esteja quente. Certo? Se eu tirei a sua dúvida, deixa aqui uma curtida para me ajudar. E não esquece da sua inscrição, porque eu vou ficar muito feliz em ter você aqui.